porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Aleluia. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele inicia, porque tudo que foi escrito no passado, foi escrito para a nossa instrução. Aí ele continua, para que tenhamos esperança, por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Amém? Por que isso? Porque é a palavra de Deus. É essa palavra. Eu tenho batido nessa tecla o tempo inteiro. O conhecimento é necessário, mas somente o conhecimento não resolve. Conhecimento e a vida. E a vida prática, não é? Então, irmãos, olha, quando Deus inspirou a homens, que o Espírito Santo inspirou a homens que acreditavam em Deus, que demonstravam ter fé em Deus, ele tinha um propósito maior. O propósito maior é de nos dar instruções para que possamos viver eternamente na Nova Jerusalém Celestial. Entretanto, a palavra também nos ensina como devemos viver no nosso dia a dia. E uma vez que o Espírito Santo vivifica essa palavra ela é atualizadíssima. Amém? A gente não vai cansar de ler. A gente vai ter sempre o que aprender. O Senhor tem sempre o que nos ensinar. Tolo é aquele que pensa que já sabe todas as coisas. Não. Irmãos, nós não devemos cansar e declarar de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso significa que tudo aquilo que o mundo tem e que tenta jogar, tenta mostrar que é normal, que é natural, mas que é contrário aos princípios bíblicos, nós não vamos aceitar. Amém. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 18 e 19, Jesus Cristo faz a seguinte declaração: se o mundo vos odeia, preste atenção, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Aleluia. Ele nos tirou do mundo. Amém? Ele nos resgatou da morte para a vida. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele pagou um preço, o nosso resgate. E o preço foi a vida do seu Filho unigênito. Então, irmãos, nós podemos dizer que somos propriedade exclusiva de Deus. E fomos chamados para proclamar a sua grandeza. Quando a gente fala aqui, somos propriedade de Deus, não tem o significado daquilo que tem a posse e que vai fazer uso na hora que quiser, do jeito que quiser. Porque em Cristo Jesus, o Senhor nos diz que nós somos feitos seus filhos. Filhos por adoção. Seus herdeiros. E co-herdeiros com Cristo. Então, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos as lutas, as dificuldades. Quantas interrogações no nosso Brasil. Quantas situações que achamos absurdas, que há 2 anos não imaginaríamos que passaríamos. Mas o Senhor já sabia. E o Senhor, Ele faz o quê? Ele prepara os seus, Ele prepara a sua igreja. Perseguições, já tivemos no Brasil e temos hoje. É claro que de uma maneira um tanto diferente,
Mas nós podemos comprovar de que verdadeiramente o mundo não nos ama. Seria muito estranho se o mundo nos amasse. Amém? Agora, as lutas diárias, elas tendem a nos fazer entristecer, não é? Fazer com que fiquemos desanimados, para que venhamos a desistir, para que a nossa esperança, ela não tenha mais nenhum valor para nós. Não, isso nunca vai acontecer. A cor da nossa esperança não é verde, não. A cor da nossa esperança é o vermelho carmesim, que é o sangue de Jesus. A nossa esperança é viva. A nossa esperança já venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, ressuscitou ao terceiro dia com as chaves da morte e do inferno. Então, meus amados irmãos, a verdade bíblica somente será aceita por fé. Amém? Nós podemos até sentir Deus, mas Ele não diz que é para a gente viver por aquilo que a gente sente. Ele diz: tende fé em Deus, o meu justo viverá da fé. Ele nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Podemos até sentir Deus, podemos até sentir Ele agindo em nós, Ele agindo por nós. Sabemos que Ele vai à nossa frente, está à nossa retaguarda, está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo. O Pai Eterno tem o controle absoluto da nossa vida. Mas enquanto estivermos no mundo, estaremos sujeitos às coisas do mundo. A gente está usando máscara por quê? Estou sem máscara aqui porque estou falando. A equipe do louvor estava louvando, mas já sentou ali, está todo mundo com máscara. Separação de lugares. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está obedecendo a uma determinação governamental. A gente pode até não concordar. Há pessoas que vão a todos os lugares, não é? Aí a gente vê o quê? Ônibus cheios, superlotados, fila do banco. No aeroporto você vai na fila, você tem que ter aquela distância. Mas quando entra no avião é um coladinho no outro, não pode nem mexer. Mas todo mundo de máscara. Então, meus amados irmãos, essas lutas, elas acontecerão enquanto estivermos aqui na terra. Então, quando falamos em controle absoluto, alguns pensam que o Senhor não respeita mais o livre-arbítrio. Não. Deus não é o homem para voltar atrás. Deus não é o homem para dar a sua palavra e depois tirar a sua palavra. Deus não é o homem que faz uma promessa e depois muda. Não. Meus amados irmãos, se observarmos direitinho, muitas coisas que acontecem na nossa vida são resultados das nossas escolhas. Eu não sei você, mas eu não acerto todas as vezes. A gente tenta acertar, mas a gente erra. E sempre os nossos erros, assim como as nossas ações, nossas palavras, geram consequências. E nós temos que estar atentos com relação a isso. O Senhor nos ensina que da nossa boca deve sair palavras de bênçãos, não palavras de maldição. Eita! Palavras de bênçãos, não palavras de maldição. Aí Tiago ensina, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água saloba. Quando os meninos eram pequenos, pastor Murilo, pequenininho, na época do carnaval, a gente acampava, fazia um acampamento, como é que chama? Acampamento se ia lá, não tinha estrutura nenhuma, a gente preparava a estrutura e a gente acampava, ficava lá o período. E aí, o que a gente procurava antes? Procurava onde tinha água boa. A gente levava água, mas tinha água, onde é que o povo aqui toma banho? Ah, tem uma fonte ali, a fonte é uma beleza, realmente. Então a gente tinha água para tomar banho, né? Tinha água que
a gente colocava uma bomba e bombeava e lavava os pratos lá no local. Tinha tudo. Mas a água estava lá. E aquela fonte, ainda hoje, continua jorrando água boa, água doce. Ela não jorra no inverno água salobra, não. Água doce, aleluia. Amém? Então, irmãos, se entendemos e aceitamos que Deus jamais mudará, como Ele diz, que Ele é o mesmo, não é? Que Ele é o mesmo hoje e sempre, né? Está lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo hoje e sempre, eternamente, Jesus Cristo é o mesmo. Então, se nós cremos nisso, nós cremos também que a nossa esperança, não é? Ela é viva. A nossa esperança é Cristo. Então, haja o que houver, podemos até nos entristecer, podemos até nos aborrecer, porque somos humanos, mas não permaneceremos tristes, nem permaneceremos entristecidos, porque lá em Provérbios está escrito que diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar cada momento da nossa vida, para que a prática da palavra seja sempre realidade em nosso viver, porque quando isso acontece, nós estamos glorificando e exaltando ao Pai eterno. Agora, uma vez em Cristo, depois que a gente experimenta viver em Cristo, a gente não consegue mais, a gente não aceita, não tem mais condições de viver como antes da nossa experiência com Cristo. Não tem mais condição. Os valores são outros. Mas eu quero aproveitar e dizer aqui o seguinte: não deixe de participar das festas, das comemorações da sua família. Ah, pastor, porque lá não tem ninguém evangélico. Não, vá lá, vá. Você não ia antes? Agora você vai dar um testemunho diferente. Agora toma suco, toma refrigerante, né? O bom é o suco, né? Aquele refrigerante que é um veneno, seja ele qual for. Vai lá e dá testemunho diferente. Participa com a família. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, meus irmãos, viver em novidade de vida significa rejeitar a maneira antiga de viver. Ah, mas antes você fazia isso. Mas antes você fazia aquilo. Mas agora é diferente. Aí você diz, olha, está escrito na palavra que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, já ficaram para trás. E agora tudo se fez novo. Amém, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, o que é que acontece? Viver em novidade de vida, como eu disse, é rejeitar a maneira antiga de viver e aceitar o trabalhar do Espírito Santo. Porque o trabalhar do Espírito de Deus tem um prazo. Quer saber qual é o prazo? Enquanto a gente estiver vivo. Enquanto a gente estiver vivo aqui, o Espírito Santo vai estar trabalhando na gente. Só vai deixar de trabalhar quando a gente estiver face a face com o Senhor. Porque todos nós precisamos. Todos nós temos nossas falhas, temos nossos defeitos. Somos pecadores, entretanto pecadores que não conseguem mais viver na prática habitual do pecado. A nova criatura, ela não deixa de pecar. O único que não pecou foi o Senhor. Então, você pode ter milhares de razões para perder a esperança. Mas existe somente uma razão poderosa para que você jamais desista. E essa razão poderosíssima é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Ele é real. Ele é incomparável. Ele é o nosso Redentor. Ele entregou a sua vida pela nossa. Então essa é a razão verdadeira para não desistir. Não vamos desistir não. Por que vai desistir? Ah, porque está aí. Não, mas não vai desistir não. Vamos desistir não. Nós temos uma esperança viva. Podem até matar o nosso corpo físico, mas não nos destruirão, porque nós somos espírito. Somos seres espirituais, que habitamos em um corpo, temos uma alma. E quando o Senhor nos chamar, iremos com o nosso espírito. E se Ele nos chamar no momento do arrebatamento, a trombeta tocar, aí está lá, o apóstolo Paulo diz isso, imediatamente seremos transformados, e aqueles que estão com Cristo serão imediatamente transformados, e logo em seguida nós
os que estivermos vivos, seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, ao corpo que Ele tem hoje, um corpo glorificado. Meus amados irmãos, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que a presença do Espírito Santo em nosso ser, nos faz suportar as aflições, as perseguições, as injúrias. Ele nos faz suportar tudo, porque Ele é o Consolador, e Ele habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Aleluia. Ele nos faz suportar as aflições, as adversidades da vida, sem que jamais percamos a esperança. Você concorda com isso? Diga amém. Agora, você entende que a convocação divina é para crer somente? Foi o que Jesus disse. Se você crê, se você crê, tudo é possível àquele que crê. Irmãos, isso é de tal maneira forte e real, que nenhuma circunstância nos fará desistir de viver para sempre na presença do Senhor dos Senhores, na presença do nosso Redentor. Irmãos, as coisas aqui passam rapidamente. Esse pessoal jovem ainda, né? É uma beleza, rapaz. Isso é a melhor idade. A melhor idade. A nossa é a maior idade. Aí quando eu vejo, não, essa é a melhor idade. Pode ser para você, para mim não é. Porque na melhor idade eu corria, eu pulava, eu tinha muito mais energia. Agora não, agora o negócio é devagar. Então essa é a melhor idade. Então aproveitar esse tempo de uma forma tremenda e maravilhosa, onde vocês possam em todo o tempo estar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, Jó nos dá um exemplo extraordinário de fé e esperança. Diante de tudo que ele passou, perdeu no mesmo instante todos os seus bens, perdeu os 10 filhos, veio uma doença terrível, né? Que da ponta da cabeça à ponta dos pés era uma chaga só. Ele sentou num canto com um caco de telha para raspar. Aquilo ali era um odor terrível. Não somente ele estava horrível de ver, mas para ficar junto ninguém ficava. Ninguém ficava junto, um mau cheiro terrível. Então ele estava passando por tudo aquilo ali. O mau cheiro afastava as pessoas. Mas ele vai e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Diante da perda absoluta, ele continuou firme no Senhor. Ele nos dá um exemplo extraordinário de vida, fé, perseverança e esperança. Chegou uma hora que a mulher dele disse assim: ô Jó, faz o seguinte, está vendo aí que você vai morrer? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí ele disse: como? Se fora uma louca, ou como fala uma louca, você está falando? Ele está dizendo: você não é louca. Ele estava dizendo: você viu o que foi que Deus nos deu, e agora, diante de todo sofrimento, eu não vou permanecer fiel a Ele? Vou. Ele nos mostra isso. Diante das lutas e aflições, o Espírito Santo trabalha em nosso ser, para que continuemos fiéis a Ele. Pensa um pouco aí, rapidamente, sobre uma das dificuldades que você ultrapassou. Eu sei que agora a visão é diferente, mas você não desistiu, você não desanimou, você não perdeu a esperança, porque o Senhor lhe sustentou, porque o Senhor te fortaleceu, porque o Senhor estava presente como Ele está agora. Ele é o Consolador, amém? Foi a mão do Senhor que nos sustentou, é a mão do Senhor que nos tem sustentado, aleluia, para que não percamos a esperança. Agora, irmãos, quando vivemos com base nos princípios divinos, tendo a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, nós passamos a encarar as coisas de uma forma diferente. Às vezes a gente se aperreia. Você não se aperreia não, pastor? Às vezes eu fico meio irritado mesmo.
Louvado seja o nome de Jesus. Mas aí o Espírito Santo, é como eu digo a você, nos faz lembrar quem somos. Quem habita em nós. A quem servimos. E para onde estamos indo. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Aí ele nos faz lembrar das promessas que nós temos em Cristo Jesus. Irmãos, por mais intensas que sejam as aflições, as lutas, as dificuldades, elas não nos farão desistir e elas não nos farão perder a esperança. Você pode estar olhando, tá, a loja está fechada, tem as contas para pagar. E agora, pastor? Vamos orar. E o Senhor vai fazer. Como é que Ele vai fazer? Eu não sei. Não sei se quando abrir Ele vai mandar um monte de gente aí que vai fazer fila na sua porta. Mas eu sei uma coisa, que Ele diz que Ele é verdadeiro. E Ele honra a sua palavra. E Ele diz que aquele é fiel dizimista. Ele repreende o devorador. Ali. Fiel dizimista e fiel ofertante. O Senhor vai repreender, Ele repreende o devorador. Na vida daquele que é fiel dizimista e ofertante. Aí a gente pode dizer o que o apóstolo Paulo lá escreveu sobre inspiração divina em Romanos 8, no versículo 31, parte B. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Igreja, irmãos que estão no culto presencial, irmãos que estão no culto online, não importam as circunstâncias. Se estamos em Cristo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nos momentos necessários. Ele sabe qual é a hora oportuna. A Deus age na hora oportuna. E qual é a hora oportuna de Deus, pastor? Só Ele sabe, é dele, a hora oportuna é dele. Agora Ele não vem atrasado. Não. Nem Ele vem adiantado. Ele vem no momento certo. Amém? Eu vou encerrar. Em nome de Jesus, não tenha dúvidas sobre o agir poderoso de Deus em sua vida. Todos nós sabemos que não é fácil esperar, mas nós somos ensinados, sustentados, fortalecidos e capacitados por Deus. Então, durante o período de espera, o que é que está acontecendo? Deus está trabalhando em nós. Você crê nisso? É assim que acontece. Fixar o olhar em Cristo é determinação bíblica para todos os momentos da nossa vida. Irmãos, a presença divina no dia a dia, na vida de Jó, ali através da sua vida, uma vida de submissão, de obediência. Deus foi o que fez a diferença. Deus fez a diferença na vida de Jó. Amém? Ele manteve acesa a chama do temor do Senhor, que é amar a Deus com respeito. No momento de dores terríveis, ele estava ali glorificando ao Senhor. Então a gente pode dizer que, como Abraão, Jó creu contra a esperança e recebeu a recompensa divina. A fé em Deus que jamais decepciona. E o Senhor deu para ele mais 10 filhos. Olha. E com a mesma mulher. Trocou de mulher não, foi a mesma. Eu sempre digo que, de modo geral, mas cada caso de vida é um caso e precisa ser analisado individualmente. O Senhor abençoou com aquela mesma mulher que disse a ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele teve a riqueza em dobro, tudo aquilo que ele tinha de bens foi em dobro. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, você não vai perder a esperança. A sua esperança é Cristo. Então, faz o seguinte: acalma o teu coração. Tem até uma música que fala isso, né? Acalma o teu coração. Cristo é o quê? Cristo é a esperança viva, que venceu a morte e o inferno. Jamais perderemos a nossa esperança. Nunca desanimaremos, nunca desistiremos. Porque
tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você recebe essa palavra? Fiquemos de pé.